Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um tema assim, é um tema interessante, ele é meio fora da curva, sabe? E eu tentei que a minha pesquisa viesse numa linguagem um pouco mais direta, menos filosófica, menos de especialistas, mais de comentaristas, e ainda que o conceito fique um pouco mais raso, mas pelo menos a gente entende um pouco mais, não ficou uma discussão muito empolada. Mas por que a gente vai fazer essa discussão? Bom, eu trago aqui assuntos que me geram, que eu acho que tem alguma importância e que a gente pode raciocinar sobre o mundo, divisar sobre o mundo. E eu tenho vários temas aqui. Alguém poderia pensar que meu canal é um canal filosófico ou que pensa mais em filosofia, mas eu quero discutir conceitos, eu quero discutir entendimentos, não necessariamente filosóficos. Pode ser uma base filosófica, psicológica, sociológica, antropológica, política, geopolítica, alguns outros conceitos em áreas de ciência, quaisquer que sejam. Eu só não entro muito nas questões de conceitos de arte, porque de tudo que eu não domino com mais profundidade, que a meu interesse depende muito do meu gosto, eu acho que a arte é o mais difícil de alguém nesse nível discutir, porque a arte envolve um pouco de conhecimento, mas envolve muito de gosto também, e existe um lado abstrato de análise, ainda que algumas artes sejam realistas, impressionistas, muito concretas e tal, ainda assim a maneira como você sente a coisa é subjetiva. Muito bem. Hoje nós vamos fazer uma análise muito superficial e bastante rasa, obviamente, está dentro da minha capacidade, de interesse e desinteresse. Mas de quem? A partir de quê? De estudos feitos por Pierre Bourdieu, que é um dos sociólogos franceses mais importantes, e é fundamental para a gente entender algumas práticas que parecem totalmente altruístas ou neutras, que na verdade escondem ou dissimulam até formas de buscar poder, prestígio ou até vantagens simbólicas. A gente vai tentar traduzir essa ideia de uma forma mais direta e explorar como diversos campos da sociedade utilizam a perspectiva de Bourdieu em diálogos com outros pensadores também, outros sociólogos, filósofos, juristas, a gente da área de direito, jurista, né? Fora da área, ou ensaístas, pessoas que estão aí pesquisando os conceitos, as formas de proceder em sociedade. Muito bem. Dito isso, eu vou te pedir para você deixar o seu comentário, se você gostou ou tiver ideias sobre o texto, para você me ajudar no engajamento. Eu vou pedir para você compartilhar para ter mais pessoas que possam ser, quem sabe, instadas a pensar sobre esse assunto. E vou pedir para você compartilhar, né? Vou pedir para você assinar o canal se você for novo por aqui. Agora a gente vai entrar rapidamente no conceito de uma maneira mais rasa, né? Eu não vou teorizar muito. Vou ler com uma certa velocidade, porque vai voltar toda hora os mesmos conceitos sobre vários ângulos para falar de vários autores. Então a ideia de Bourdieu ela vai voltar todo o tempo, o que pode ficar até um pouco cansativo. Mas vamos rápido para a gente poder fazer um vídeo que seja algo esclarecedor. Eu vou saltar algumas partes aqui, porque eu estou com 9 páginas. 9 páginas de A4 dá pelo menos 1 hora. Então eu vou saltar algumas partes aqui, principalmente quando estiver repetindo. Então vamos lá. Interesse no desinteresse. Aquilo que seria a mão escondida do prestígio, aquilo que seria o que Bourdieu quer dizer, mas numa linguagem direta. Eu não vou falar na linguagem do filósofo Pierre Bourdieu, ok? Porque senão vai ficar um título empolado, uma discussão difícil.
Imagine que você está tendo uma aula, ou que você está num clube, alguém sempre vai te oferecer para fazer uma parte chata de um trabalho lá, dizendo assim que isso faz bem para o grupo, ou porque isso é importante para o grupo. Essa pessoa, ela não pede nada em troca. Ela fala apenas que aquilo que ela está pedindo para você fazer, ou que vocês querem fazer, ou que vocês vão fazer, é uma coisa de boa para o grupo, né? Mas, no final das contas, o que o Bourdieu está antevendo ali? Ela é a mais elogiada, a que ganha a confiança do professor ou dos colegas, e futuramente ela pode ser escolhida para ser uma liderança ou para ser um representante. É claro que, genuinamente, podem existir pessoas que estejam ali de forma altruísta, pedindo para abrir um precedente ali de forma a beneficiar grupo. Mesmo que ela não queira, ela ganha essa liderança ou essa futura representatividade. Ela pode estar fazendo isso com essa intenção ou não. Então, vamos começar por aí. Será que ela tem essa intenção? Será que ela não tem? Isso vai redundar em quê? Mesmo que ela não tenha intenção, redundando numa representatividade, será que ela não vai usufruir lá na frente? Essa neutralidade, ela existe lá no inconsciente dela, ela não está querendo colocar temas para que a coisa evolua para um lado e não para o outro, porque ela não é neutra, ou porque ela quer colocar mais brigadeiro naquela bandeja, sabe? Então, o interesse, ou no desinteresse, ou seja, aquela coisa de você se mostrar desinteressado, você se interessa em mostrar o seu desinteresse em prol de um grupo, é exatamente isso. É uma estratégia social, muitas vezes inconsciente, onde o agente, ou seja, a pessoa, ou até mesmo uma instituição, se apresenta como totalmente desinteressado, agindo pelo bem comum, pela arte, pela ciência pura, pela justiça e etc. Na verdade, essa pessoa, direta ou indiretamente, reconhecida ou não reconhecidamente, consciente ou inconscientemente, ela tem um interesse que não é necessariamente financeiro, não é dinheiro, mas é algo que tem um valor para ela. Existe um valor simbólico. Esse valor pode ser um reconhecimento, a pessoa quer ser admirada, respeitada. Pode ser uma legitimidade, ou seja, ela ganhar autoridade para falar e ser ouvido, ou até ter um posto para que ela possa ter um ordenamento de fala. Ou ela ganha aquilo que se chama de capital simbólico. Vamos guardar essa palavra capital simbólico, porque ele é bastante abrangente. Ela adquire um capital simbólico que é uma forma de prestígio e honra que se converte em poder daquela agremiação, daquele grupo, daquela pessoa, daquela instituição, daquele governo, daquela representação, daquele partido, né? Quando alguém ganha um capital simbólico, isso é mais do que, obviamente, dinheiro. O dinheiro aí seria até uma coisa pobre. O capital simbólico é o capital da militância num sentido, num pensamento. É mais do que uma legitimidade de um reconhecimento. É um capital. E eu poderia chamar de capital político, mas o capital político ele reduz a coisa à polis, à discussão, ao que vem a ser consenso. O capital simbólico incorporado a alguma coisa, ela estaria acima do consenso. Então, por isso que eu fiz questão de falar de capital simbólico, que é o que ele fala, né? Não sou eu que estou falando. Para Bourdieu, essa postura funciona como uma espécie de jogo duplo, que é recompensado especialmente em certos espaços na sociedade, que ele chama de campos na sociedade. Então, campos sociais onde o interesse no desinteresse é poderoso. O Bourdieu aplica essa em vários campos, espaços sociais como regras, disputas próprias, onde a negação do interesse fundamental, material, o dinheiro é a regra do jogo. Ou seja, eu não estou falando de dinheiro, nós não estamos falando de ganhos financeiros. O campo científico, o campo acadêmico, que teria em tese o interesse na verdade pura.
Ele tem uma aparência desinteressada, cientistas acadêmicos afirmam buscar uma verdade pura, o conhecimento pelo conhecimento, sem se importar com aquele dinheiro ou com o uso prático de suas descobertas, ou até com aquela futura patente, né, que alguém poderia ganhar, porque aquilo ali de repente te enriquece. Realidade, o que seria o interesse fidedignamente? Quando agem assim, esses grupos acabam buscando o monopólio de uma autoridade científica e ganham o capital simbólico, que nesse caso é um reconhecimento dentro daquele campo, né? E isso é uma luta para quem define o que é verdade legítima. Quem publica mais, quem é mais citado, quem ganha mais prêmio, obtém obviamente poder para ditar os rumos da pesquisa. Então ele ganha o quê? Ele ganha a diretriz daquilo que seria a conduta a ser traçada dali para frente. Muitas pessoas são interessadas que as suas teses prosperem naquele sentido. Esse é um interesse poderoso. Lá na frente isso pode até não ser dinheiro, mas ser um capital, um reconhecimento, uma referência, um retrato à parede, um nome de rua, essas coisas assim, né? Exemplo. Um pesquisador passa anos de uma pesquisa complexa sem fins lucrativos óbvios, ganhando prestígio entre seus pares. Esse prestígio é o que lhe garante verba para as próximas pesquisas e a influência nas decisões daquela universidade. Ele não quer essa verba para si, ele quer apenas prosseguir por ali e quer que aquele campo seja um campo explorado em detrimento de outra coisa. Às vezes isso é bastante altruísta e às vezes é bastante importante, mas ele tem um interesse por baixo desse desinteresse no campo científico, né? Então, o campo burocrático, aquele que é estatal, tal, interesse daquele que seria o serviço público, serviço a favor de todos. Aparência, desinteresse. Funcionários públicos, juristas, que seriam juízes, promotores, o próprio Estado, agem em nome daquilo que é universal. O bem comum, a lei e a justiça, como se estivessem acima de qualquer interesse particular. O jurista, por exemplo, ele deve ser desinteressado para ser legítimo, porque a lei não diz respeito ao interesse próprio dele. É apenas a aplicação para o bem comum. Então, ele tem de ser algo desinteressado. O que é a realidade? Essa devoção a esse chamado universal, o que Bourdieu chama de interesse no desinteresse, é o que lhe confere legitimidade para exercer o poder. Então ele fica naquele estamento, naquela posição de poder. O Estado, então, se apresenta como instância que produz as categorias mentais daquilo que é certo e errado, legítimo e ilegítimo, que é legal e ilegal, que nós podemos usar para pensar. E isso dá diretrizes na vida. E isso aí é uma transmissão de poder de uns grupos que conseguem, às vezes até desinteressadamente, de fato, às vezes altruisticamente, mas o interesse fundamental é manter aquilo ali naquele sentido, por achar que aquilo é o melhor. Então, é altruísta, mas ao mesmo tempo é um interesse por debaixo do desinteresse. E esse poder de ditar a realidade é um imenso lucro simbólico e, consequentemente, material, porque mantém a posição de uma burocracia que está em sintonia de pensamentos e que acha que faz o melhor pela sociedade. A visão de diálogo entre sociologia e filosofia, por exemplo, o sociólogo Max Weber, que ele é muito citado em várias resenhas, ele já alertava que a canonização da ideia da objetividade, que é uma forma de desinteresse, porque eu estou sendo objetivo, eu não estou interessado em levar para esse lado ou para aquele, está ligada aos instintos da burocracia para manter poder. Se eu direciono objetivamente alguma coisa e salto etapas de forma a chegar à consecução por ser mais razoável, eu estou exercendo poder. E o Bourdieu concorda, mas aprofunda, mostrando que o desinteresse é o que legitima o poder, ao enunciar vereditos que seriam pretensamente universais, que de repente até são, mas são universais ditados por alguns, quando que muitos outros poderiam ditar outras coisas que seriam universais para aquela mesma sociedade. Então existe o interesse da burocracia. O campo artístico, que seria a arte pela arte, é uma outra forma também da gente avaliar. A aparência, que seria o desinteresse. Artistas e críticos de arte defendem a arte pela arte,
negando aquele valor comercial, financeiro, dinheiro e o interesse em agradar um público de massa que não me interessa, porque é arte pela arte. Se aquilo foge da massa, do grupo que poderia aplaudir aquilo ali, ficar histérico, se foge disso, tudo bem, porque eu faço, não tem problema, eu faço pela arte, por amor à arte. Essa ruptura herética com as famosas tradições é vista como um critério de autenticidade e, portanto, seria um desinteresse altamente puro, né? Mas qual que é a realidade? Qual que seria o interesse por trás desse desinteresse? Na verdade, esses grupos buscam construir aquele que seria o valor carismático de uma obra e daquele que seria um artista carismático, que ao longo do tempo pode se converter em um alto capital simbólico, uma posição inatacável, né? Acima de qualquer coisa, e posteriormente teria um alto valor de mercado, um lucro econômico. Isso poderia até ser desagradável, né? Porque o camarada poderia ter todo esse capital simbólico a vida toda, morrer e depois a obra dele valer fortunas, né? Mas de qualquer maneira existiu um interesse por esse capital simbólico. Exemplo, um artista que no início é incompreendido e vive na pobreza, que seria o auge do desinteresse, ele depois é reconhecido como um gênio, garantindo que suas obras atinjam preços altíssimos, se Deus quiser, ainda em vida, né? Visões de outros autores e críticas a essa forma de pensar direta de Pierre Bourdieu. O Max Weber, o campo de atuação do Weber é da ciência política e da sociologia. O que a visão em diálogo com Bourdieu vai nos dizer? Olha, o Weber concorda com que a burocracia utiliza a ideia de objetividade, que seria, em tese, desinteresse, para manter seu poder. Bourdieu, no entanto, mostra que o processo é um pouco mais complexo, envolvendo a produção de crenças, ou seja, aquela legitimidade do desinteresse. Quer dizer, eu acredito que esse cara tem uma mente que só pensa desinteressadamente. Então, essa seria uma crítica do Weber. Michael Buravoy, que é um sociólogo marxista, ele critica Bourdieu porque, segundo ele, supervalorizar o poder dos intelectuais e a dominação simbólica, enquanto negligencia o papel sistêmico do capitalismo, que seria o interesse econômico direto, essa é uma crítica. A outra crítica é o seguinte: o Buravoy, ele argumenta que focar apenas na dominação simbólica, aquilo que seria interesse dentro de desinteresse, fez Bourdieu recuar diante de uma crítica mais radical à estrutura econômica. Olha, eu sinceramente não me sinto muito competente para dizer se concordo ou discordo. O que eu quero dizer, o que eu acho, assim aparentemente a priori, é que o Buravoy está com uma visão assim, mais estendida, enquanto que o filósofo não está caminhando por muitos campos, né? Mas não vou discutir. Juristas e burocratas, na análise de Bourdieu, aqueles que estariam dentro do Estado ou dentro do direito, a crítica deles é o seguinte: a prática da justiça e da administração às vezes depende da crença de que estão agindo de forma realmente desinteressada e em nome da própria lei. É na crença do desinteresse que isso dá o poder à sua palavra e aos seus vereditos. Não resta dúvida. Mas não resta dúvida que o Bourdieu pode ter razão, porque você quer levar a coisa para aquele lado. Assim como o Buravoy pode estar certo que você está supervalorizando o poder dos intelectuais, né, enquanto negligencia o papel sistêmico do capitalismo, sim, mas nós não estamos falando só do capitalismo, nós poderíamos falar de outras teses também, e que teriam lá dentro pessoas interessadas e desinteressadas em algumas coisas. Eu acho que ele fez uma crítica competente, talvez ele não tenha estendido muito, né? Conclusão, vamos dizer, parcial. A grande lição do interesse e do desinteresse de Bourdieu é que nada na vida social é puramente altruísta ou neutro. Isso é fato, mesmo quando as pessoas ou instituições parecem agir pelos princípios mais elevados da justiça, da ciência, da arte, do bem comum e etc., e elas estão, inconsciente ou não, buscando acumular uma forma de poder, prestígio que Bourdieu chama de capital simbólico, e esse nome é muito importante. Então, isso é uma ferramenta poderosa para a gente desconfiar das aparências, entender a mão estendida ou escondida por trás daquela estendida, que seria o prestígio em qualquer área da sociedade.
E por que a gente deve desconfiar disso? Para que a gente não seja marionete, né? Eu acho interessante discutir esses pontos de vista. Até mesmo em teses muito altruístas. Eu vou chegar no final que nós vamos falar de socialismo e comunismo. Claro que nós vamos falar disso aí não dentro da ciência, do estudo dessas utopias ou dessas realizações econômicas, mas dentro daquilo que o bem comum entende e é capaz de antever e ver os interesses por trás daquilo, né? E o que o bem comum desconfia. O que, de certa forma, tem razão, mas que precisaria de um estudo mais aprofundado. Então, eu não estou defendendo nenhuma tese, eu estou falando das desconfianças do senso comum. Por isso que eu quis que o texto ficasse um texto mais no nível do senso comum. Agora nós vamos fazer uma resenha um pouco mais acessível, mas mais crítica, mais incisiva, levando em consideração essa ideia do interesse e desinteresse, acompanhado com mais autores. Por exemplo, o que o Bourdieu fala de forma simples? Olha, ele investiga o desinteresse estético, um juízo de gosto que se imagina livre de interesses materiais, utilitários ou políticos, que se torna no futuro moeda valiosa no mundo das artes, da cultura, ou jurídico, ou do Estado, né, etc. A conclusão central é paradoxal e provocadora. O desinteresse não elimina interesses. Ele próprio funciona como interesse social. Se você tem desinteressadamente uma visão, isso é um interesse social. Em outras palavras, quer dizer que se o desinteressado, por exemplo, a arte que é julgada com critérios puros e universais, frequentemente serve para produzir e reproduzir prestígio, que seria o capital simbólico, para certas pessoas, instituições, grupos, ou até mesmo estados, nações, países e regiões e culturas, esse desinteresse é, portanto, um recurso estratégico no campo cultural e representa o capital simbólico. Quando críticos, curadores ou jurados afirmam que decide apenas pelo valor artístico, usando só o campo da arte como exemplo, muitas vezes, então, sem querer admitir, valorizando práticas e hábitos que privilegiam quem já tem uma formação, quem tem tempo livre e recursos para aprender esse gosto, entre aspas, que assim reforça as desigualdades sociais, que foi a crítica que o cara fez lá do capitalismo. Como Bourdieu explica essa aparente contradição no modelo conceitual? Olha, no campo, Bourdieu vê a arte como um campo social relativamente autônomo, com regras próprias, concorrência por prestígio e distinção interna. Como hábito, agentes trazem disposições incorporadas, educação trajetória, que moldam gostos e julgamentos. O capital simbólico é o reconhecimento desinteressado que converge para a acumulação de prestígio. O desinteresse é, assim, uma forma de capital convertível em autoridade. No caso aqui eu estou usando o exemplo da arte, mas nós poderíamos usar exemplos em vários outros sentidos. Então, reconhecimento desinteressado converge para a acumulação de prestígio. Então, essa autonomia estética, jurídica, de poder, de Estado, de leis, não significa isolamento social. É antes uma forma de organização social que cria e protege privilégios simbólicos, porque reúne nesses institutos, nessas pessoas, nessas instituições, nesses agrupamentos, nessas regiões, o capital simbólico. Comparações e contrapontos. O Kant, Immanuel Kant, filosofia estética e clássica. Bom, pelo lado do Kant, ele defendia que um juiz estético verdadeiro é desinteressado. Não é movido por desejo ou por utilidade. O Bourdieu historiciza e socializa essa ideia. O que Kant descreveu como universalismo desinteressado, para Bourdieu, é um produto de condições sociais específicas que permitem a alguns praticar esse distanciamento. Em resumo, Kant descreve uma norma estética. Bourdieu pergunta quem pode viver essa norma e por quê. Porque, às vezes, a sociedade precisa de mudar de sentido e direção, e alguns podem viver apenas aquela norma desinteressadamente, como se tudo fosse em cristais ou estivesse passando por eles. Mas às vezes a sociedade, a vida, a própria rudeza da vida exige que a gente esbarre e quebre algumas coisas, né? Então, esse juiz estético verdadeiro desinteressado, ele pode, às vezes, podem aparecer alguns que os desafiem. Theodor Adorno,
Teoria Crítica e Escola de Frankfurt. O Adorno também fala de autonomia da arte. Seu diagnóstico recai sobre antagonismos na indústria cultural e alienação. A arte autônoma teria valor crítico por se distanciar das lógicas mercantis. Bourdieu concorda em reconhecer uma forma de autonomia, mas insiste que essa autonomia tem função social, é produzida por posições sociais e, quando autônoma, também pode reproduzir hierarquias. Claro, existe um interesse, criam-se hierarquias, porque tem o capital simbólico. Na arte ou em qualquer outro ponto. Assim, há ponto de convergência, ou seja, ambos valorizam a autonomia crítica, mas as ênfases distintas. O teórico Adorno é mais normativo e mais filosófico. O Bourdieu é um pouco mais sociológico e histórico. Ele aprecia a realidade dos fatos e seus encadeamentos. O Jacques Rancière, que é um filósofo político estético, produz uma divergência notável com o Bourdieu. O Rancière critica a redução sociológica de Bourdieu. Para Rancière, a estética tem potencial democrático e emancipatório que não pode ser explicado apenas por reprodução social. Bourdieu vê funcionamento de interesses e reprodução de elites, o que eu concordo, Zé Roberto, concordo. O Rancière tende a ver rupturas, dissensos e possibilidades políticas da arte, por exemplo. Também concordo, né? O Bourdieu ele vê interesse e reprodução de um certo elitismo, a manutenção de certas hierarquias. O Rancière ele pensa em ver rupturas quando alguém apresenta esse desinteresse como o interesse na realidade de rupturas, de dissensos e a possibilidade de você ter uma outra política e chegar a uma outra conclusão. O debate entre ambos é fértil e difícil, hein? Porque ele coloca em choque interpretações sobre se e quanto a arte pode abrir espaços de democracia e igualdade. Os críticos das revisões sociológicas, como Andrew Sauer, Michael Grenfell e Loic Van Quan, que são vários sociólogos que reconhecem a força explicativa de Bourdieu, mas propuseram um pouco mais de afinações. Alguns acusam esse determinismo cultural, reduzir demais o papel da agência, ou a inovação artística. Outros valorizam por mostrar a historicidade das categorias estéticas. O Grenfell, por exemplo, relaciona Bourdieu com Kant para explicar como o conceito de desinteresse circula. E Andrew Sauer oferece uma leitura crítica sobre tensões normativas no pensamento de Bourdieu. E aqui essas críticas e revisões aqui nós ficamos muito dentro da filosofia e ficou um pouco mais difícil de entender. Vamos lá em frente. Exemplos concretos para a gente poder entender isso no dia a dia, numa linguagem mais acessível. Vamos continuar na ideia de arte, para poder exemplificar o que se quer. Porque essa ideia do Bourdieu, ela não se aplica apenas na arte. Nós começamos falando de vários campos, mas optamos pelo campo da arte por ele ser um pouco mais fácil de a gente dar exemplo. Então vamos dar exemplos concretos ainda dentro da arte. Por exemplo, museus e comitês de curadoria. Algumas obras escolhidas por comitês, entre aspas, técnicos, muitas vezes privilegiam estilos e narrativas compreendidas por quem teve formação estética, excluindo práticas populares ou periféricas. O desinteresse aqui funciona como um selo de legitimidade. Na realidade, o que está acontecendo aqui é o seguinte: esse comitê técnico são pessoas que têm uma formação e que com essa formação ele se distancia daquilo que é popular, mas o popular também tem visão, ele também tem gosto, aquilo também penetra nele, né? Então, eu estou fazendo uma coisa acima dos interesses, porque os populares têm interesses assim ou assado. Não sei se isso é verdade, né? Então, ele ganha um selo de legitimidade por dizer que ele tem esse desinteresse, porque ele está fazendo ele tem formação técnica, está fazendo uma análise acima de qualquer outro juízo, o que não é necessariamente verdade. Ele está mantendo o capital simbólico dele ali. Crítica literária a prêmios. Prêmios e críticas que dizem valorizar a pureza estética de obras tendem a favorecer alguns autores em determinadas trajetórias universitárias, por exemplo, em redes de contato, né? Os
seus agentes ali conversando, os networks, né? E reproduzindo posições já estabelecidas no campo literário, quer dizer, aquilo ali é reproduzido nos contatos que são feitos. Alta gastronomia versus comida popular. Por exemplo, a distância necessária para apreciar certos pratos ou discurso sobre criatividade e autenticidade funciona como dispositivo de distinção social. Quem tem acesso a cursos, viagens, tempo livre para aprender esse gosto ou para experimentar, né? Isso é uma ilustração muito clássica do capital cultural. Em outras palavras, direciona o juízo por capital simbólico. Mantém a hierarquia, é isso que ele está querendo dizer. Implicações políticas, jurídicas e políticas culturais, saindo um pouco da questão da cultura e da arte. Política cultural e financiamento público. Quando o Estado financia, por exemplo, uma arte de vanguarda, em nome da autonomia, a crítica bourdiana diz que é preciso olhar como esses fundos circulam e quem efetivamente se beneficia. Concordo. A defesa da autonomia não dispensa uma análise das desigualdades reais de acesso cultural. Concordo também. Será que todos estão tendo o mesmo acesso? Instituições e juristas. Argumentos jurídicos que invocam autonomia, por exemplo, liberdade artística, devem considerar que essa autonomia tem forma social. Proteger a liberdade não basta para corrigir desigualdades de acesso e representação simbólica. Interseções de sociologia e direito. Bourdieu mostra que a neutralidade formal pode mascarar efeitos desiguais. Né? Aí já está falando um pouco mais da parte jurídica. Críticas principais aos argumentos de Bourdieu. Ele tem um excesso de determinismo social, o que eu concordo um pouco. Bourdieu reduz demais a criatividade e a capacidade de ruptura, porque ele está querendo dizer que o seguinte, que não é sempre que as pessoas conseguem o capital social mantendo as normas, né? Às vezes existem rompimentos, e o rompimento também ganha capital cultural. Subestimação do político e do emancipatório. O Rancière diz, por exemplo, que em momentos em que a arte efetivamente cria caminhos democráticos imprevisíveis, assim como algumas discussões dentro do jurídico, algumas discussões políticas. Algumas discussões levam à emancipação e a rupturas, mas eu não acho que o Bourdieu está dizendo que isso não exista. Ele está pesquisando o cerne da questão, né? Os interesses dentro dos desinteresses. Claro que vale a crítica. Tensão normativa. A própria crítica de Bourdieu pode parecer normativa. Se tudo é reprodução, como conceber uma crítica transformadora? Autores propõem combinar a análise crítica bourdiana com práticas de intervenção que ampliem o acesso. Em linguagem bem direta, Bourdieu nos dá uma ferramenta poderosa para desconfiar da neutralidade estética quando alguém diz eu só julgo pela arte, dentro do campo jurídico, ou dentro da política dos estados, dentro das ideologias, fora dos interesses particulares de grupos, seja na arte, seja na política, seja no campo jurídico, nas leis e tal. Nós não podemos aceitar sem perguntar quem aprendeu a julgar assim, que custos sociais esse julgamento esconde e que interesses simbólicos estão em jogo, que é a ideia do Bourdieu. Agora, nós vamos falar do interesse no desinteresse, falando de comunismo e socialismo. Veja bem, eu não fiz uma tese aqui de o que é o comunismo e o que é o socialismo. As pessoas no senso comum têm uma ideia do que é o comunismo e têm uma ideia do que é o socialismo. O comunismo ele é uma utopia. Ele não houve nunca no mundo até agora um país que fosse efetivamente comunista. Por quê? Porque o comunismo ele retira Estado, tudo é de todo mundo, parará. Isso não teve nenhum país que foi assim. Tentou, mas não conseguiu. Os que foram mais próximos disso eram, na realidade, países muito pobres. E que depois que desenvolveram, a estética deles é mais uma estética de socialismo do que de propriamente comunismo. O comunismo é uma coisa mais lá na frente que eu não sei se seria atingido. Mas o socialismo já é uma coisa mais próxima. Então eu fiz uma pergunta subjetiva ao DeepSeek, que é uma IA. E a resposta aqui está totalmente dentro do DeepSeek, não tem nada meu aqui, nem fui em outros lugares.
Então, a pergunta é, baseado na tese do interesse e desinteresse de Pierre Bourdieu, explique o comunismo com valor real ou não para uma sociedade de forma geral. Bom, fiz essa pergunta sobre o comunismo, ao Dipsic, e também sobre o socialismo. Eu vou fazer uma leitura direta que diz o seguinte: essa é uma questão subjetiva que coloca o sistema econômico e político concreto, que seria o comunismo, sob a lente de um conceito sociológico abstrato que é o interesse ou desinteresse de Bourdieu. A resposta começou muito bem. Vamos explorar isso passo a passo, sabendo que podemos incorrer em falhas conceituais, obviamente, porque ninguém explicou aqui. Meu Deus do céu. Desculpa, está faltando palavra, né? Ninguém explicou que cientificamente comunismo e socialismo, porque isso é uma ciência. Isso não é simplesmente o que eu acho, que você acha, que nós achamos. Né? Tem que ter estudos profundos, e eu não passei esse estudo profundo aqui, nem fiz essa pergunta. Eu fiz no limite daquilo que seria o senso comum. Então, nós podemos incorrer em falhas conceituais, mas usando o senso comum, que foi o que eu pedi para ele, talvez raso para análises mais acuradas, essa palavra foi minha, vamos perseguir o que as pessoas que não muito se aprofundam poderiam inferir do tema, que não é totalmente desajuizado na sua resposta. Porque não é ciência, mas as pessoas também, no senso comum, não são tão estúpidas, né? Então vamos fazer um resumo raso do Bourdieu. Interesse e desinteresse. A ilusão de pureza nas sociedades modernas, especialmente no campo artístico e intelectual, valoriza-se profundamente a ideia de que a arte, por exemplo, conhecimento, as ações filantróficas, são puras, desinteressadas, separadas dos brutais leis do mercado e do lucro econômico. Capital simbólico, que seria, no conhecimento de Bourdieu, na argumentação de Bourdieu, esse desinteresse não seria real. Isso seria apenas uma estratégia que gera um tipo de lucro muito específico, que seria o capital simbólico. O capital simbólico é o prestígio, o reconhecimento, a honra, a autoridade cultural, a legitimidade que uma pessoa ou instituição pode vir a acumular. A negação do interesse econômico, ao negar-se publicamente que se está buscando o lucro econômico, ou seja, o interesse que seria considerado vulgar nessa altura do campeonato. O agente, que seria o artista, o intelectual, o mecenas, o político, o jurista, o sociólogo, ele obtém um lucro simbólico ainda maior, porque ele está desinteressado. A rejeição do dinheiro seria, paradoxalmente, o que torna esse agente inestimável e, portanto, extremamente valorizado no campo simbólico. Ele tem um capital simbólico. É um jogo onde a regra principal é negar que se está jogando por interesses materiais. Então, em essência, o desinteresse é uma forma disfarçada e altamente eficaz de um interesse. Então, em tese, seria isso aí. Agora vamos à aplicação. O comunismo sob a lente de Bourdieu é um valor real ou é uma ilusão de desinteresse? Olha o que o senso comum milita, olha como ele milita. Aplicar essa lente ao comunismo é analisar se a sua proposta de uma sociedade desinteressada, sem classes, sem propriedade privada e sem Estado, é um valor real, que beneficiaria a sociedade, ou se é uma estratégia de acumulação do capital simbólico e político para um grupo específico. Existe essa hipótese? Existe. Mas esse grupo específico estaria desinteressado ou interessado? As duas coisas podem acontecer. É por isso que é preciso desconfiar disso, né? Porque do capitalismo todo mundo desconfia. O capitalista é um cara que quer acumular em detrimento de você e em favor dele. Isso é um óbvio, né? O que nós proporíamos? Um socialismo, porvinduramente um comunismo. Mas o que é isso? Isso aí retira realmente esse interesse em ficar com a parcela gorda e me deixar na mimba? Né? Essa que é a pergunta. Então, o comunismo como a máxima expressão desse desinteresse proclamado. Na teoria pura, o comunismo apresenta-se como uma antítese ao interesse individual egoísta que é caracterizado pela acumulação capitalista. Então, primeiro, fim da propriedade privada. Essa propriedade privada é dos meios de produção, né? Casa, apartamento, essas coisas não. A abolição da propriedade privada dos meios de produção é a negação radical do interesse econômico individualista, porque tudo seria de todos. Se eu estou trabalhando em alguma coisa, ninguém é proprietário daquela produção ali. Nós estamos mais ou menos cooperados para o bem comum, todos ganhando e parará produzindo para a sociedade.
De cada qual segundo sua capacidade, a cada qual segundo sua necessidade. Quer dizer, alguns não têm a capacidade de outros, mas têm a mesma necessidade ou até mais. Então, a cada um, de acordo com a sua capacidade, sim, mas também de acordo com a sua necessidade. Então, esse princípio é a encarnação do desinteresse material. Se você tem menos capacidade que eu, mas precisa mais que eu, ou tanto quanto eu, lhe será dado, porque você é um ser humano. Esse seria desinteresse. Né? As pessoas contribuem para a sociedade sem expectativa de uma recompensa necessariamente material, direta ou proporcional. O cara trabalha e pronto. Fica com bônus horas lá, algum dinheiro você ganha, algum dinheiro você recebido, mas por que ele receberia mais? Ele estaria doando mais se ele tem mais capacidade. E o outro estaria recebendo mais por maior necessidade. Um médico, por exemplo, estaria trabalhando bem porque ele tem saúde, ele tem ciência, ele tem capacidade, tem competência. Ele tem um camarada que é um doente que nasceu com aquele problema ou desenvolveu ele durante a vida e precisa de ajuda e não pode trabalhar direito. Essas necessidades seriam providas por alguém que estaria trabalhando desinteressadamente, ainda que ele tenha um capital simbólico. Essa seria a ideia. Então aí se chegaria ao homem novo. Quem seria o homem novo? Seria a ideia de criar o homem novo, o homem altruísta, voltado para o bem coletivo, que é um projeto de eliminar o interesse vulgar, pessoal, particular do coração egoísta humano. Muito bem. Sob essa perspectiva, o comunismo propõe-se a ser a realização prática do desinteresse, como um valor fundamental, criando uma sociedade genuinamente harmoniosa e justa, e nesse sentido ele deve se apresentar como um valor real e transformador. Como é que seria a análise bordesiana desse desinteresse? Olha, o partido como detentor do capital simbólico, na prática, os regimes comunistas históricos, aqueles que foram observados ou que se autodenominaram comunistas, os partidos comunistas têm se posicionado como únicos intérpretes legítimos dos interesses dos povos ou do povo na história. Quando esse proclama desinteressado, guiado apenas pela ciência do marxismo-leninismo, que nós não estamos discutindo aqui, né? E pelo bem coletivo, o partido acumula um imenso capital simbólico político. Então ele se torna a encarnação viva do desinteresse. Obviamente que ele não seria instado a se explicar, ninguém duvidaria dele, o que lhe confere então uma autoridade inquestionável. A acumulação do poder, a negação do interesse econômico, que seria a luta contra o capitalismo, mascara uma forma diferente de acumulação, seria a acumulação do poder absoluto, político. Se eu falo em nome de todos, eu tenho poder público político, porque eu falo desinteressadamente. É a chamada ditadura do proletariado. Na prática, tornou-se a ditadura sobre o proletariado, porque ninguém pode se insurgir. Esse aqui é o entendimento visto aqui fora. O que aconteceu lá dentro? É isso? Um pouco isso também, parece que é, não sei. O interesse real, portanto, não é o lucro monetário, mas um controle totalitário sobre a sociedade. Mas por que eu quero ter esse controle? Por que aquele grupo quer ter? Linguagem como instrumento de dominação. A linguagem comunista, chamada camarada, aquele que é o bem comum, inimigo do povo, funciona como mecanismo para criar legitimidade. Esse seria o capital simbólico. E que os detentores do poder poderiam se legitimar ou deslegitimar qualquer oposição, classificada como interessado, burguesa, capitalista estrangeira. Esse tipo de crítica aqui, ela é uma crítica de quem está no capitalismo falando daquilo que vai acontecer no comunismo. Mas aquilo pode ser verdade também. E o senso comum avalia isso. Então, isso significa o seguinte, que se nós algum dia evoluirmos para alguma coisa mais cooperada na sociedade, nós temos que tomar cuidado com grupos que, entre aspas, desinteressadamente querem ordenar, dar um ordenamento a fatos e eventos. Porque senão esses grupos estarão sob nós e não conosco. É uma crítica razoável. A nomenclatura com K, que é o uso mais claro da falácia do desinteresse. Nos estados chamados comunistas, a elite do partido, que seria a nomenclatura seria a elite do partido, goza de privilégios materiais significativos, acesso a bens, consumo, residências, educação para os filhos, para. Esse tipo de crítica, ele teria que ter uma valoração e uma expectativa de valoração histórica. Por quê? Porque o que esses caras estavam fazendo lá dentro, na realidade, era crime. Eles falam, por exemplo, na União Soviética, que muitos daqueles que tinham sido lá os homens do czar, as famílias de cada czar, depois se miscuíram dentro do Partido Comunista lá e conseguiram algum controle
se apropriando inclusive de algumas riquezas. É verdade? Não sei, estou lá, não vi, não sei se esses fatos são verdadeiros, se é apenas uma questão de discurso político daqui contra eles de lá, não dá para saber. Outra coisa, a União Soviética foi comunista? Também não dá para saber. Então, valor real ou ilusão? Como teoria ideal, né, o comunismo aspira a ser um valor real para a sociedade, propondo a superação do interesse individual em prol do coletivo. Nesse nível, ele representa uma crítica poderosa à hipocrisia e às desigualdades geradas pelo capitalismo, sim. Seu desinteresse é a sua força retórica, a sua força moral, portanto, um capital social, um capital simbólico. Agora, como realidade histórica prática daquilo que se pensa observar ou que talvez se tenha observado, o comunismo funcionou então como uma gigantesca máquina de capital acumulado simbólico e também político para uma classe dominante que levava a coisa para o lado onde bem entendia, alguns com esse poder oferia algum lucro particular. Então essa é uma crítica. O Bourdieu sugere que o comunismo, enquanto projeto político concreto, não escaparia à lógica do desinteresse ou do interesse, ou do interesse no desinteresse. Na mesma linha de questionamento, eu pedi para que se falasse do socialismo. Ele revisita o Bourdieu, que fala do Estado, o socialismo como proposta de valor real, o bem-estar social. O socialismo ele é um pouco diferente do comunismo, um pouco não, ele é muito. Por quê? Porque, primeiro, que ele não coloca tudo à disposição de todos, as pessoas têm propriedade, existe o particular que tem a sua fábrica, que produz, existem os cooperados, existem os bancos estatais, existem os bancos não estatais, existe uma convivência do capital com o trabalho, mais ou menos socializado, mas não chega a ser comunizado, não é nada de comunidade. Então, em sua essência, ele propõe um valor real ao abordar diretamente dois problemas centrais, o estado de bem-estar social e a redução de desigualdade. Olha bem, ele não consegue acabar com as desigualdades, ele torna o estado mais confortável, mais supridor e menos desigual, né? Então você tem lá estado de bem-estar social como saúde pública, educação universal, rede de segurança social, garante um piso mínimo de dignidade, independente da capacidade individual das pessoas de gerarem riqueza, eles têm lá o seu salário, se perde tem ajuda social, tem acesso à educação, à cultura e educação, independente se esse indivíduo é um camarada menos provido de capacidade de trabalho ou mais provido. Ele promove redução de desigualdades sem conseguir acabar com elas, mas através de mecanismos com impostos progressivos sobre pessoas mais ricas, regulação dos mercados, não deixar os mercados um engolir o outro, criar monopólio, direitos laborais fortes, propriedade estatal ou coletiva de setores estratégicos, por exemplo, o setor de engenharia de estradas, o setor de energia, são setores estatais para poder manter a seguridade do Estado, né? E buscam mitigar as disparidades brutais. No nível de valor real, é tangível. Tem menos pobreza, mais acesso a serviços básicos, a sociedade materialmente é mais igualitária, os partidos todos têm representação, nem todos os partidos são ali ligados ao socialismo. O desinteresse aqui é a ideia de que a sociedade como um todo se responsabiliza pelo bem-estar de cada um de seus membros, subordinando o interesse individual desenfreado a um projeto coletivo, mas ainda existe o interesse individual politicamente. O Estado e os políticos como gestores do desinteresse coletivo, né, os políticos burocratas que implementam e gerem as políticas sociais, posicionam-se como guardiões do bem comum. Quando defendem a administração de programas universais de saúde e educação, eles negam estar agindo por interesse próprio, que seria carreira e poder. E na prática isso funciona um pouco sim. Mas eles também ficam com capital simbólico e apresentam-se como servidores desinteressados. Agora, existe um lucro simbólico. Esse desinteresse performático é a fonte de seu capital simbólico e, portanto, de legitimidade política. Então, eles têm eles se estendem no tempo como representantes. E o governo expande o bem-estar social, vem a ser visto como justo, como humano, como progressista. Então ele garante os seus posicionamentos. Ele volta ao poder, sai, volta. Esse capital simbólico é convertido depois em votos, né? E essa retórica do bem-estar social é um campo fértil para a acumulação de algum tipo de interesse.
Ele fala de espertocracia. Eu não sei se isso é muito bacana. Os técnicos, planejadores econômicos, intelectuais, especialistas desenham as políticas sociais e acumulam algum tipo específico de capital cultural e técnico. A neutralidade técnica como disfarce, né? A alegação da neutralidade e eficiência técnica não é ideológica, né? É boa gestão. É uma forma poderosa de desinteresse alegado. Ela mascara o fato de que algumas decisões, onde investir, a quem tributar mais ou não, são profundamente políticas e carregadas de interesses de classe, de grupos ou mesmo corporativos da própria burocracia estatal. Mas por quê? Porque o capitalismo, o socialismo, ele não é desprovido de parcelas de acumulação de capital. Ele tende a distribuir melhor. A dinâmica das capacidades pessoais. O interesse na igualdade desinteressada. A sociedade valoriza a igualdade de resultados e de oportunidades robustas. Gera capital simbólico para si mesma ao ver como se torna justa. Bourdieu mostrou que o sistema educacional e cultural, mesmo público, muitas vezes reproduz desigualdades ao valorizar certos capitais culturais e certas classes que já o possuem. Existe uma nova elite do mérito. Um sistema socialista pode paradoxalmente criar uma nova elite meritocrática, né, que, tendo ascendido através do sistema educacional patrocinado pelo Estado, usa dessa ascensão como prova de seu próprio mérito e capacidade superior. É interessante perceber que aqui no Brasil, à medida que foi se abrindo a universidade para cotas e para mais populares, essas pessoas se incorporaram à mentalidade da classe média. E a mentalidade da classe média aqui no Brasil, ela é exclusivista. Ela quer distância, ela quer um grau de distância em relação às classes mais baixas. É uma falta de visão, uma falta de educação, porque as pessoas só chegaram até lá porque tiveram oportunidades. Foi aberto a elas a oportunidade, né? Então eles começam a raciocinar com meritocracia também, embora eles tenham feito uso de certas exceções para chegar até lá, né? Não vou falar mais sobre isso, porque senão a gente gera um outro tipo de discussão. Conclusão. O socialismo pode ter um valor real e inegável, sim. Redução do sofrimento material, acesso à universidade, universal saúde e educação, diminuição de desigualdades mais gritantes, que são conquistas concretas. Agora, este valor real pode ser produzido e administrado dentro de um jogo de interesses simbólicos e políticos, óbvio. Então, o socialismo como projeto não escapa à lógica do interesse no desinteresse. Ele não é puro, nada é puro. A sua força em proporcionar bem-estar e reduzir desigualdades, seu valor real, potencial, no caso, é, ao mesmo tempo, sua fraqueza. Ele cria um palco onde o poder do Estado e a autoridade dos especialistas podem expandir, mascarados de nobreza de seus fins. O desafio de qualquer sociedade que busque esses ideais seria criar mecanismos de transparência, de prestação de contas, de participação popular robustos, suficiente para expor e controlar esses interesses disfarçados, garantindo que a busca pelo capital simbólico dos gestores não corrompa o valor real e desinteressado que um sistema se propõe entregar à sociedade. Certo? Então, o tempo todo aqui nós falamos da mesma coisa. O tempo todo aqui nós fizemos idealização de coisas na prática. Em todo momento é muito difícil você ter alguém que não tenha interessado minimamente em algum tipo de projeção particular, nem que seja para ele chegar em casa, deitar, colocar a cabeça dele no travesseiro e falar assim: puxa, eu estou fazendo uma grande obra, que seria o resgate dos seus interesses, né? Mas existe gente altruísta, sim. Bom, eu espero que você tenha gostado desse tema e que ele tenha servido para nós fazermos mais reflexões. Eu agradeço, espero que você deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe para que mais pessoas possam estar engajadas aqui no meu programa, assine nosso canal e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Muito obrigado e até lá.